eu vou começar a falar aqui, se alguém chegar, aí a gente vai recebendo o pessoal. Esse horário de 14h, acredito, para muita gente que trabalha, deve ser um pouquinho difícil de entrar, mas geralmente a gente tenta fazer o encontro anterior às aulas no mesmo horário em que a aula vai acontecer, né? Que aí, se a pessoa puder ir na aula, ela vai poder ir no encontro também. E esse próximo, enfim, queria primeiro agradecer à ABC por essa oportunidade de estar dando esse curso de novo. Vai ser a terceira vez, os 2 primeiros foram bem legais, e agora nesse terceiro acho que está até um pouco mais afinadinho, assim, as coisas, e esse próximo agora vão ter vários adolescentes participando, que estão em situação de acolhimento, né, em abrigos da prefeitura, unidades de reinserção social, que é o nome certo, da prefeitura, e eles vão participar. Essa galerinha de abrigo já tem uma experiência, né, com oficinas de cinema com eles, e costuma ser um pessoal muito criativo, que dá uma liga legal com quem vem fazer o curso por outros, né, em outros contextos. Vamos dizer assim, mais de forma avulsa, uma pessoa que tem algum interesse e vem aqui para conhecer o curso. Eu vou falar um pouquinho de mim, talvez, como vai ficar gravado, algumas pessoas vão ver depois disso aqui, e aí é legal vocês saberem o meu caminho, porque tem a ver com como esse curso é desenhado, né? E depois eu quero saber um pouco de quem veio aqui. Até agora tem o Eric, talvez chegue mais alguém, a gente bate mais uma bola, e no final eu faço um mini exercício, assim. Um encontro rápido, só para ter uma noção. Mas eu adianto, assim, que esse curso que a gente oferece é como uma oficina de cinema. A ideia é experimentar e ter um primeiro contato com coisas básicas da técnica de cinema para que a gente possa fazer uma obra audiovisual. E a ideia são 6 encontros, e no final, todo mundo que participar faz um curta-metragem. Tem um curta-metragem no final do processo, né? E da onde que veio esse lance, assim, né? Como é que eu cheguei aí? Enfim, um pouquinho de mim rapidamente. Eu estudei numa escola bem tradicional aqui do Rio de Janeiro, assim, pode-se dizer até um pouquinho careta. Hoje em dia ela é menos careta, mas na época era mais. E aí o cinema era uma coisa muito distante para mim, né? Fazer cinema e viver disso ainda mais distante. Então não passava para mim como uma possibilidade de carreira. Então o que tinha naquela época que todo mundo fazia era ou engenharia, medicina, direito e algumas variações disso. Eu meio sem saber fui fazer direito. Acabou que foi um curso maneiro, um curso bem interessante para mim, para o caminho que eu fui seguir depois. Eu conheci mais ou menos, né, com o estudo a gente conhece um pouco da sociedade, como é que funciona essa nossa sociedade, como é que ela se organiza em estrutura de poder. E eu estudava aqui no Rio de Janeiro, aqui no centro, no prédio ali no Campo de Santana. É um prédio histórico, é onde foi assinada a Lei Áurea, então era um negócio assim que eu me sentia um pouco assim, foi a primeira vez que eu conheci um pouco mais fora da minha bolha, assim, e estar naquele prédio histórico, né, uma coisa assim, sentia parte um pouco dessa história, e aí fui conhecendo o centro do Rio de Janeiro, o Campo de Santana, os restaurantes, comecei a estagiar, comecei a conhecer pessoas diferentes, e aí com o estágio a gente começa a frequentar o TJ, né, o Tribunal de Justiça, né, Direito, e aí fui vendo aquele mundaréu de corredor, mundaréus de portas e processos até o telhado, e eu achava aquilo tudo muito rico, assim, de uma perspectiva visual e sonora, assim, e eu tinha uma vontade, assim, tinha uma vontade dentro de mim de captar aquele ambiente, né? Já tinha, assim, esse lance, eu tenho um interesse por instituições, eu acho essa coisa interessante, como é que funcionam as instituições e as pessoas dentro dela, enfim, tinha um lance, assim, de querer criar alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era, e o que se elucidou depois de um tempo, já no final do curso do Direito, eu fiz um curso de teatro,
E nesse curso de teatro eu escrevi um curta-metragem, né, um roteiro. Acabou que o pessoal do teatro se juntou e a gente filmou esse curta. Eu ainda fazendo direito. E aí, esse curta que a gente fez ficou bem ruim. Foi o primeiro, né? Mas o processo foi muito interessante. O processo ali clicou alguma coisa na minha cabeça, assim, pô, eu queria mais disso. E talvez entendendo que aquilo tinha um pouquinho mais a ver comigo do que a prática do direito, ser um advogado e tal. E aí fui atrás disso. Na época eu namorava uma menina na Alemanha, comecei a pesquisar a escola de cinema e achei a Film Academy, que depois eu me candidatei. A candidatura para a Film Academy era assim, você tinha que mandar um filme de 10 minutos, né, de até 10 minutos. E eu tinha aquele primeiro filme só, né, do curso de teatro, mas esse era muito ruim. E aí eu resolvi pensar assim, o que eu posso, né, fazer, assim, de filmar alguma coisa. E eu morava lá na Alemanha, estava morando com essa minha namorada lá na Alemanha, numa cidade chamada Lahr, que eu acho que é a cidade mais triste do universo. Uma cidade cinza, fria, você não vê ninguém na rua, tudo silêncio absoluto, as árvores não têm folha, negócio horrível. E eu estava vivendo aquilo, né, inverno, meio triste, e aí, de repente, eu descobri que do lado da minha casa lá tinha um prédio frequentado, assim, por fazia uns sons diferentes, não sei o que, eu fui lá ver o que era. Cheguei lá, era uma igreja evangélica africana, em que pessoas da África toda que moravam na Alemanha se reuniam nessa igreja para né, se unir por causa da fé e da cultura e tal, mas pessoas da África inteira. E era um lugar, assim, barulhento, muita música, muito louvor, todas as línguas eram faladas, porque eram pessoas da África de vários lugares, e colorido, né? No final todo mundo comia junto aquilo. E aí eu percebi, assim, que tinha um contraste muito grande entre a parte de dentro ali, de onde eu estava na igreja, e a parte de fora da cidade, aquele lugar frio e tal. Aí eu resolvi, já sei, vou fazer um curta que mostra esse diálogo entre dentro dessa igreja e fora, esses opostos. Fiz um curta, mandei para a Film Academy e acabou que funcionou, passei para a segunda fase e depois acabei entrando na Film Academy. Mas, assim, por que eu trouxe essa história aqui, assim? Eu vou falar dentro desse curso sobre roteiro de cinema, roteiro para longa e roteiro para curta, mas mais focado no curta-metragem, mas eu falo de longa porque as técnicas de roteiro, geralmente, elas abordam mais pensando em longas-metragens. No entanto, dá para aplicar isso para curta-metragem também. Porque de todas as técnicas, mais ou menos, de roteiro que tem um substantivo ali básico, uma coisa básica que, na verdade, serve para o roteiro de curta, serve para qualquer contação de história, porque é mais ou menos, está dentro de qualquer, da forma mais primitiva da gente contar a história, que é uma dialética entre dois polos, entre a vida e a morte, a ordem e o caos. No caso do meu filme, o silêncio e o barulho, a cor e o cinza. Trabalhar essa dialética facilita um pouco, se você pensar ela racionalmente, se você pensar ela ativamente, não só dentro do que já é nosso automaticamente, ela ajuda a gente no processo criativo. Então, quando a gente for no curso, eu vou esmiuçar isso primeiro no Story Circle, que é uma técnica da jornada do herói simplificada, criada pelo Dan Harmon, que é o criador do Rick and Morty, para quem gosta, é um desenho animado muito bom. E ele fez esse Story Circle, que é uma versão simplificada da jornada do herói, que já, né, em vez de ser 16 passos, são 8, tentando ser o mais simples possível, tentando ser o mais perto da contação de história original, de como as lendas eram contadas, enfim. E sempre tem essa coisa dessa dialética entre dois polos de ida e retorno, né? Enfim, eu usei isso nesse curta e funcionou. E também, como realmente eu estava triste, né, naquele momento, vivendo naquela cidade que eu não gostava. Eu amo o Rio de Janeiro, eu gosto daqui, eu gosto do jeito da nossa cidade. Aquilo lá era tudo menos isso.
E aí eu consegui transformar aquela dor, de certa forma, em arte, né, em uma obra de arte, em alguma obra de arte, não que seja uma grande obra de arte, mas era uma obra de arte possível ali naquele momento. E funcionou para eu seguir o meu caminho. A mesma coisa também é interessante falar sobre o curta anterior que eu falei do teatro, que o curta em si não ficou bom no final, o resultado, mas o processo do curta foi mais importante para mim do que o resultado em si. E eu acho que isso, dentro do nossa perspectiva aqui, de fazer um curta em 6 encontros, com poucos equipamentos, poucos recursos, levar em conta que muitas vezes o processo para a gente vai ser mais rico do que o resultado final. Pode ser que isso seja uma desculpa de um cineasta que ainda não fez um filmaço. Talvez o Tarantino pense, não, eu quero o resultado, foda-se o processo. Mas, para mim, o processo conta e eu levo ele, assim como o filme final, a gente leva o processo para novos curtas, para novas experiências, que a experiência do audiovisual você pode aplicar em outras coisas da vida. Ela não se resume só a fazer um filme. Ela adianta para tudo, storytelling, a organização do que você precisa, entender visualmente, sonoramente, as obras audiovisuais. Bem, e aí eu comecei na Film Academy, né, Academia de Cinema, lá na Alemanha, e é uma faculdade muito voltada para o aprender fazendo. Não é uma faculdade que tem muita teoria do cinema. Foi legal que foi assim. Eu acho que hoje em dia eu corro atrás um pouco da parte teórica, mas foi maneiro que foi assim. É legal você aprender fazendo, é uma forma de você iniciar no mundo das artes, no caso do audiovisual, e com muitos exercícios assim de perspectiva de criatividade, de como entender onde é que estão nossos focos de paixão, de interesse, paixão, né? Que se você for ver, paixão em alemão é Leidenschaft. Leiden é sofrer, né? Então, que a paixão pode ser tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. E ambas as coisas podem ser objetos de procura de onde estão nossos temas, do que a gente precisa falar, do que a gente precisa expressar, no nosso caso aqui, audiovisualmente. E aí você entender onde é que estão seus temas e entender como é que se transforma isso num roteiro, que eu passei por isso na Film Academy e é o que eu tento aplicar nas oficinas. Então, eu volto para o Brasil depois da Film Academy, começo a trabalhar, enfim, freelas e tal, e começo um projeto pessoal de um documentário com adolescentes de abrigo. E esse documentário eu já faço há 2 anos e meio, ainda estou fazendo. Eu acompanho 3 adolescentes que tinham acabado de ingressar em uma unidade de reinserção social, e hoje em dia continuo acompanhando eles já têm filho, né, cada um está fazendo uma coisa, é um doc que vai acompanhar eles por um bom tempo, e fazendo esse doc, eu tive muito contato com esses adolescentes de abrigo, e eles mesmo, em algum momento, falaram, vamos fazer um curta-metragem, vamos fazer um filme. E aí daí partiu a ideia de fazer uma oficina, a gente começou a fazer as oficinas, e daí o pessoal da ABC me descobriu e falou, vamos fazer algo parecido dentro do contexto do nosso curso, que as pessoas possam fazer de forma online, que possam fazer de outros estados, países, como já rolou, né? E tem funcionado muito legal. E, então, as oficinas, elas são, como eu falei, muito práticas, né? A gente vai tentar aprender as coisas meio que fazendo, né? Então, na primeira aula, eu abordo umas coisas mais amplas, como eu disse, de você procurar onde é que está a nossa paixão, onde é que está os nossos temas, como fazer isso criativamente. Falo alguma coisa já de roteiro. Na segunda, a gente se embrenha mais no roteiro propriamente dito, vê alguns exemplos de curta-metragem, fala do Story Circle, enfim. Na terceira aula, a gente fala sobre filmagem com celular. A minha ideia é que qualquer um que tenha um celular possa fazer esse curso. Então, eu falo da filmagem com o celular, qual aplicativo baixar, como é que mexer, não sei o quê. Se alguém quiser, no curso, fazer o filme com câmera, não tem problema, eu falo também, é só a gente combinar, e aí eu reservo um tempinho para falar sobre a câmera em si. Na aula seguinte, eu falo sobre edição, também no celular, mostro alguns programas e algumas opções, mas também, se a pessoa quiser editar no computador, não tem problema, eu guardo um tempo para isso, ou a gente combina um horário ainda extra para falar sobre, enfim,
eu indico o DaVinci, que é um programa gratuito, que tem todas as opções depois da pós-produção também lá dentro. E, enfim, depois eu falo sobre som, edição de som, trilha sonora, né? E na última aula sobre como a gente exporta esse vídeo, como terminar o filme, qual é a hora de terminar. Esse é um passo importante também, é algo que eu já tive problema algumas vezes na minha vida e que eu acho que eu ainda tento entender, que é como a gente sabe que o filme está pronto, né? Quando que a gente fala, chega de apertar parafuso, agora eu vou deixar esse filme rodar o mundo e ser, enfim, criar suas próprias pernas e partir para um outro projeto, que é uma coisa importante. E aí a gente fala sobre isso no final, e a ideia, então, é que cada um tenha esse curta no final. E é importante, as coisas, eu falo durante as aulas, né, o básico que a gente precisa saber para que possa fazer um filme, faço alguns exercícios, mas o lance é que no dever de casa, entre uma aula e outra, que rola, de fato, a produção dos curtas. Né? No começo, eu vou pedir alguma coisa mais aberta, ver onde é que estão as ideias, daí já peço um roteiro depois já tem filmagem, depois já peço que já venha com o material editado. A ideia é de que de uma aula para outra se produza o conteúdo, né? Que no final vai dar o resultado final do curta-metragem. Enfim, eu gosto muito de misturar muita coisa nessa aula. Eu gosto de mostrar coisa de dança, gosto de mostrar coisa da Pina Bausch, Marina Abramovic, gosto de falar sobre pintura. Eu gosto de misturar outras artes, porque eu acho que criativamente é interessante ver outras artes para você roubar um pouco delas e juntar aquilo ali como um pouco do seu arcabouço de referências, né? Mas, assim, não tem uma regra, né? Não tem uma regra geral, nada do que vai ser dito é uma regra absoluta. Se você for ver o Werner Herzog, que é um grande cineasta alemão, ele diz que você tem que ir numa escola de cinema e ficar lá 2 semanas e aprender a usar a câmera e o aparelho de gravação de som e só. E depois você tem que ir embora e nunca mais voltar para essa escola de cinema, que você tem que... Ele diz que ele também não vê filme, que ele só lê livro, praticamente, só lê. Enfim, é o jeito dele, a gente também não precisa levar tudo a sério que ele faz, porque também no YouTube, se você procurar Werner Herzog comendo sapato, uma vez ele perdeu uma aposta, e ele ferveu um sapato e comeu o sapato, literalmente, então a gente não precisa levar tudo ao pé da letra do que ele fala. Ou já o Alain Bergala, que é um estudioso do ensino de cinema, muitas vezes também com foco em adolescente, ele diz que é impossível você ensinar a arte, que isso não é possível. Mas o que é possível é você gerar um encontro com a arte. E aí eu me baseio muito nisso de fazer esse encontro. Porque com esse encontro, você pega essas referências, seja lá qual for a arte que você estiver vendo, e você guarda ali em alguma bolsa ali, né, no seu hipotálamo, não sei. E aí você pode usar isso quando você for criar sua própria obra audiovisual, né? E vai te ajudar a se expressar. Mas, então, é basicamente isso, assim, que é o nosso curso. E, não sei, entrou alguém aqui? Isabela? Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, eu não sei em que momento você entrou, Isabela, mas eu acabei de dar um esboço geral de como é que vai ser esse curso, quem que eu sou, né? E aí agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês que vieram aqui, que estão presentes aqui, de onde vocês são. O Eric já falou um pouco, eu vou começar com a Isabela. Você é da onde, Isabela? Eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Aham. E você ficou sabendo desse curso como? Qual é o teu interesse aqui? Você tem já alguma experiência no audiovisual? Então, eu estudo Cine e TV no Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. E foi o pessoal do grupo que compartilhou sobre vocês e sobre esse curso. Aham. E você já fez algum curta, alguma coisa? Eu tô produzindo um curta para esse ano. Você está produzindo? Isso. E dirigir? Você já dirigiu ou esse que você está produzindo você está dirigindo também? Eu tô dirigindo esse. Ah, tá. Legal, legal. E é sobre o quê? É sobre... É um
A gente vai recontar a história de Eva a partir do ponto de vista de Lilith. É um conto sobre o sagrado feminino. Caraca, maneiro. E vocês vão fazer isso como? Já tem uma ideia? A gente tem um pré-roteiro, né? E aí a gente tá vendo como que a gente vai fazer toda a parte de direção de fotografia, principalmente, direção de arte, como que a gente vai ver essa parte mais burocrática de fazer as diárias, que nenhum de nós sabe muito bem como fazer. Uhum. A gente tá procurando formas. Mas vai ser um filme assim... Vai ser um documentário? Vai ser uma ficção? Ah, ficção, sim. Sim. Legal, cara. Eu acho que esse curso aqui que a gente oferece, ele é legal também para quem já tem uma ideia inicial na cabeça. Por exemplo, no último curso, o Braulio, ele já tinha uma ideia de um documentário, e aí eu falei, cara, Braulio, por que você não se propõe a fazer durante o curso uma cena? Porque, enfim, nesse documentário ele tinha algumas partes que eram mais ficcionais, assim, que ele ia produzir mesmo as cenas, né? Não era uma coisa meramente, estritamente documental. Uhum. E aí foi legal porque, às vezes, para começar um projeto, falta um pontapé inicial, muitas vezes. Eu acho isso, pelo menos comigo, é assim. E aí, quando você grava uma cena, você já começou o seu filme. Então, para quem já tem uma ideia maior, porque esse curta, eu não sei se nem se é um curta-metragem que vocês querem fazer, mas se for um curta, ele pode ser um curta que é grande demais para dentro do nosso curso, vamos dizer aqui, que a gente tem 6 encontros de 2 horas, enfim, não é tanto tempo assim. Se for curto demais, você pode se propor, dentro do nosso contexto do curso, de fazer uma cena desse seu curta, de pensar, da gente pensar junto, da gente jogar ideias, de fazer uma decupagem, entender, enfim, qual cena seria interessante começar. Enfim, pode ser uma boa para se encontrar criativamente dentro de um processo que ainda está inicial, sabe? Uhum. Ah, seria muito legal. Pode ser bem legal. A mesma coisa para o Eric, mas, Eric, me conta um pouco mais, então, agora, de você, e como é que está, em que pé que está esse documentário que você está pensando em fazer? Então, ainda está em processo de estudo, né? A minha mulher é psicóloga e ela tem essa linha de abordagem do autismo. Inclusive, assim, eu pergunto para ela todos os dias, né, como é que a gente poderia mostrar isso. Isso numa linha, porque é muito complexo você falar como é que um autista olha. Você me chamou a atenção que você está fazendo um documentário que aborda essas linhas sociais, que é onde eu acho que vai acabar caindo. O meu medo é virar um documentário que conte demais história, muito narrativa, não sei. Eu ainda tô meio perdido ainda com a fórmula que eu vou adotar nesse documentário. Então, por isso que eu estou garimpando esse um pouquinho desse estudo, essa experiência que você passou aí, que você viveu na Alemanha. Assim, eu gosto, por exemplo, do segmento do cinema alemão, que eu acho ele muito inteligente, pela licença poética, que eu acho que é onde eu vou começar a abordar. Né? Então, as experiências que minha mulher tem como psicóloga e como eu poderia mostrar isso através da câmera, que é muito semelhante àquela história de você ver o galã de cinema, você mostra, ele dá um take lindo, maravilhoso. Se eu quisesse silhuetar esse cara no segundo momento, todo mundo sabe que é ele. Né? Então, é daí que começa a passar uma visão sobre a maneira como ele enxerga. Porque é tudo muito complicado, né? Você se ressocializar uma criança, até um processo de juventude, maturidade. Então, eu acho que fazer uma linha de tempo. Eu acho que o começo, a primeira palavra que eu colocaria nesse projeto é você traçar uma linha de tempo. Que é todo esse processo evolutivo sobre a visão, né? Sobre o autismo. De repente, eu falo autismo, mas pode tudo mudar. Você pode abordar temas como droga, você pode
a adotar a política, né, a injustiça, enfim, você pode abordar milhões de coisas. A Isabela, inclusive, é minha vizinha. Eu sou de São Bernardo, na verdade. Só que eu moro em Santo André. Legal. E onde ela estuda, por exemplo, eu participei do pré-projeto desse lugar, desse espaço, que é maravilhoso, assim, é de se fazer inveja. Aconselho e recomendo as pessoas visitarem lá. Legal, que legal. Eric, eu acho interessante você falar as coisas que você falou, porque realmente você falar, eu quero fazer um doc sobre autismo, né? Isso é praticamente, pode ser qualquer coisa, né? É muito amplo, né? Como você pode fazer isso. E aí você falar que você quer que você, enfim, pensa no cinema alemão, uma perspectiva poética, eu acho que isso abre, se você tem essa abertura, né? Abre uma possibilidade de você fazer um filme artístico interessante, né? Realmente uma obra de arte, porque, enfim, digamos que você faça um filme com entrevista de pessoas que sabem sobre o assunto e tal, e aí vira um filme assim que a gente já espera um pouco, né? Agora, um filme que... Não muito documental. Porque, assim, quando uma pessoa ela conta uma história, um especialista ele fala, que você transmitir o seu conhecimento. Diferente você narrar a tua história e você ter a habilidade de educador. Né? Então, a habilidade do educador é envolver o grupo e fazer com que ele se conscientize e participe daquela emoção. Uhum. Né? Ele não vê friamente e dizer, olha, tecnicamente você tem barba porque você tem um hormônio alto que diz, isso não é isso. É a forma como as pessoas vão... É o olhar, é dentro do olhar. Uhum. É muito ligado à espiritualidade, é muito ligado ao intelecto, principalmente, porque as pessoas, sim, que se fala de preconceito, de N formas, né, N possibilidades. Então, quando você assiste uma palestra, por exemplo, sobre racismo ou qualquer vertente, ele se torna chato, porque ele tem um olhar institucional. É onde eu quero fugir. Uhum. É a sensibilidade. Ela vai um Legal. pouco mais além, é mais funda. Por isso que eu estou rachando. O Alain Bergala, que eu citei antes, que é o estudioso do ensino do cinema, ele fala um pouco sobre isso, né? Que em certo momento do cinema tinha-se um pouco uma procura por ser informativo, né? Como se você passasse muita informação, você estaria deixando a sua audiência mais informada necessariamente, e muitas vezes a informação, você joga um monte de informação e aquilo não cai dentro dos ouvidos direito, né? Porque a pessoa... Você precisa primeiro emocionar, muitas vezes, a pessoa. Emocionar, assim, não no sentido piegas da coisa, mas emocionar no seguinte, da pessoa se identificar com aquilo que ela está vendo. Então, eu acho legal esse teu projeto, que eu acho que ele tem uma perspectiva bem subjetiva mesmo, desse negócio que você fala do olhar. Isso pode ser, de fato, até esteticamente, né, visualmente no filme, algo que você procure com filmagens subjetivas, do que pode ser... Como é que é esse processo, né? Enfim, agora muito por alto, porque realmente eu não conheço, mas isso a gente pode aprofundar. Tem o Patrício Guzmán, que é um grande cineasta chileno, né, que já fez vários docs muito bons. Ele fala sobre, também, nessa pegada de documentário, principalmente de roteiro de documentário, ele fala sobre os dispositivos, né? Que eu também abordo no nosso curso, e os dispositivos são algo que é isso que você, em algum momento, você passou aí na sua fala, Eric, de, por exemplo, traçar uma linha do tempo. Os dispositivos são a linha do tempo do filme, né? São a linha condutora da história que a gente quer contar. E dispositivos podem ser os mais variados. Então, o dispositivo pode ser, por exemplo, o dispositivo é como se fosse uma base, né, material ali, formal até, que carrega a história e o tema que você quer contar. Então, por exemplo, não sei, estou viajando aqui, um dispositivo, por exemplo, poderia ser um dia na vida da psicóloga que atende os pacientes dela, sabe? Não sei, estou viajando aqui. Ou então de uma professora
de escola com crianças que têm, ou com várias crianças, e algumas têm autismo, enfim, um dia na vida dessa pessoa, ou um dia na vida de uma criança com autismo. Enfim, geralmente, eu não estou falando que isso são boas ideias, eu estou falando que isso seriam dispositivos possíveis, né? Que é você traçar por onde vai caminhar o seu filme, né? Por exemplo, o Patrício dá um exemplo de um filme que foi feito aqui no Brasil, que a diretora queria falar sobre amor na terceira idade. Ela pegou um livro do Drummond que ela achou, que foi um livro que foi lançado depois da morte dele, ou, né, ficou famoso depois da morte dele, não sei, que eram com poemas eróticos, assim, bem eróticos, quase pornográficos, assim, em certos momentos, do Drummond. E aí ele pegava esse livro e falava, ela foi com esse livro lá em Copacabana, e ia entrevistar os velhinhos, e falava, vem cá, você conhece Drummond? Conheço. Ah, e você gosta? Gosto, um grande poeta, né? Aí ela fala, você leria um poema dele? Leio, né? E aí dava para as pessoas, e as pessoas começavam a ler e viam que aquilo era super erótico e começavam a ficar vermelhas. E daí surgiu um assunto, né? Surgiu o assunto da sexualidade, do amor, sempre abordando pessoas de mais de 70 anos, vamos dizer. E saiu um doc interessante em que o dispositivo era colocar essas pessoas a partir desses poemas de Drummond falando sobre sexo, sobre amor e tal. Então, o dispositivo pode ser muito criativo, assim, né? Pode ser interessante ficar pensando qual um dispositivo legal para levar um documentário. Enfim. Vocês dois, vocês filmariam, gostariam de filmar com o celular ou com a câmera? Olha, a coisa que eu aprendi na minha história, não interessa o que você tenha de mecânica na mão, e sim a vontade que você tem. Eu comecei minha vida fotografando com Camil. Fazia foto para um jornal de São Bernardo, chama Diário do Grande ABC. Vendia foto, assim, dos caras. Uhum. E ali eu aprendi que nem sempre, claro, depois eu tive outras megas câmeras, mas nem sempre a mega câmera é a melhor foto. A peça principal que está atrás. E chama atenção, eu gosto da cultura do celular, porque parece que a Time foi reproduzida com um iPhone. Né? Não sei se você soube disso. Reproduziram a mesma capa de 20 anos atrás, se não me engano, só que feita com um aparelho celular. Então, o iPhone bancou isso e o cara reproduziu exatamente a mesma foto que fez no passado. Então, é muito controle. Tem alguns aplicativos que eu gosto também de controle. Eu ando na regra, eu gosto da regra, assim, eu tenho uma cultura profissional de trabalhar muito sobre regras, né, normas. Eu gosto também de cálculo, eu sou meio louco com isso, eu gosto de fotometria, eu gosto de aprofundar com latitude, com escala de cinza, de contraste. Eu estudei muito Ansel Adams, que é um fotógrafo, que eu acho ele fenomenal, né? Que hoje tem qualquer livraria, você paga 50 pratos, você pega uma máquina de informação e se alimenta de cultura. Então, ele sim consegue te levar para uma outra atmosfera da fotografia. Isso é uma coisa que eu curto, né? Então, o que eu falo, ontem eu participei do workshop também sobre o roteiro, que foi bem legal. E eu falei isso, luz está no DNA. Então, eu vendo luz, eu respiro luz. E eu faço com qualquer coisa. É para aprender, né? Eu acho que isso não pode se negar a fazer. Beleza. E a Isabela? Eu comprei uma Canon T5i recentemente, ainda não aprendi a usar ela direito, mas eu tenho interesse em fazer com câmera também. Eu gosto, assim, desse mais cinema mesmo, sabe? Mais clássico. Acho que é isso. Tá. Beleza. Acho legal ter gente que vai trabalhar com celular, gente que vai trabalhar com câmera. É legal também para ter
um resultado diverso no final do curso, né? Agora, vou fazer uma experiência com vocês aqui, que é o seguinte. Uma coisa que eu vou abordar também eu gosto muito do Coutinho, né? O documentarista, e ele falava que ele se impunha uma prisão e que ele não saía dessa prisão durante o processo de filmagem dos documentários dele. E essa prisão, ela foi se alterando durante a carreira dele, vou abordar um pouco isso no curso, mas basicamente o que ele quer dizer é que ele se impunha uma moldura, como uma moldura de um quadro, né? Onde é que estão os limites daquilo que ele se propõe? E que ele respeitava aquilo como uma regra insuperável, assim, né? E, por exemplo, né, em Edifício Master, a proposta era filmar moradores daquele edifício Master. Se a produção achasse uma pessoa incrível no apartamento do prédio do lado, que era igualzinho, ele não ia lá filmar. Ele só vai filmar no Edifício Master. Era a prisão dele ali naquele caso. Depois a prisão foi virando coisas mais da técnica de cinema, foi tirando algumas coisas, edição, roteiro, foi ficando uma coisa mais orgânica. Mas, enfim, o que eu acho legal e muito criativo é perceber que, principalmente no nosso contexto aqui, que a gente vai ser um curso de 6 aulas, muitas pessoas vão filmar com celular, com poucos recursos, você usar essas molduras que a realidade nos impõe de forma criativa, né? E aí eu penso assim, no cinema tem uma moldura que existe que ela é bem orgânica e bem não é insuperável, porque já superaram algumas técnicas, mas praticamente ainda é totalmente insuperável, que é a moldura do quadro mesmo, o quadro, né, cinematográfico, a tela de cinema, ou a tela da TV, ou a tela do celular hoje em dia, ou a tela do computador. Esse é o quadro, e é dentro desse quadro que a obra audiovisual, na parte visual, sem dúvida, vai se dar, né? E esse quadro é isso que o espectador vai ver. E aí, se é isso que o espectador vai ver, isso vai causar alguma coisa nessas pessoas, isso que está dentro desse quadro, queira o diretor ou não, né? Se ele não pensar, as pessoas vão entender alguma coisa daquilo que ele colocou lá dentro da fotografia dele. Se ele pensar, as pessoas vão entender outras coisas também, não necessariamente aquilo que ele pensou. Mas é interessante, como diretor, você pensar o seu quadro, né? Você pensar no enquadramento, como é que você compõe o seu quadro, né? E qual o significado possível das escolhas que você faz na hora que você compõe a sua cena. Então, digamos, se você pensa num quadro em que, de cara, você tem uma pessoa e logo você tem uma parede cinza atrás, e é tudo isso que você vê. Isso tem um significado, né? Essa pessoa, se essa pessoa pode estar vestida com um moletom amarelo, isso também já vai dar um feeling diferente. Agora, digamos que essa pessoa do moletom, em vez de estar numa parede cinza, ela está num corredor que vai até o infinito, com portas e portas, enfim, isso já é outro significado. Trabalhar com profundidade ou falta de profundidade, ou como estão equilibradas as coisas que estão dentro do quadro, né? Então, as coisas estão todas na direita, então um quadro fica desequilibrado, ou a coisa é 100% central, e aí você sente até um nervoso de tão hermeticamente calculado que aquela fotografia foi feita, como nos filmes do Uri Seidel, que é um documentarista e faz filmes de ficção também da Áustria, que o filme dele tudo é tão hermeticamente certo que causa um estranhamento. Enfim, as cores, né? Ou como o Eric falou, de luz, né? A luz
super exposta, talvez, numa fotografia, pode ter um sentido, ou um quadro que é praticamente só sombra e, de repente, tem uma porta só aberta. É legal também quadros dentro do quadro, né? Uma porta aberta dentro de uma cena que atrás da porta acontece alguma coisa, ou atrás de uma janela. Enfim, os quadros, eles possibilitam infinitas composições. Mas também, por exemplo, vamos pensar aqui, tem uma menininha sentada numa sala vazia, uma sala que não tem móvel, não tem nada, e ela está lá sentada, né? Você tem a amplidão da sala, mas você nem vê direito as paredes, que elas estão fora de foco, você vê a menininha. Isso, né, isso causa alguma coisa, isso pode ser um filme de terror, isso causa uma apreensão, uma angústia, não sei. E aí, mas essa menininha, ela está sendo iluminada por uma luz, né, que varia entre azul, vermelho e amarelo, uma coisa assim, e fica variando. Então, você vê só a menininha, no entanto, ela está sendo atingida por uma luz. Aí você pode imaginar, então deve ter uma TV que está fora de quadro, né? Você pode também ouvir essa TV, talvez, não sei. Então, assim, o que está dentro de quadro conta uma história, mas o que está fora do quadro também conta uma história. E o que está fora do quadro, de certa forma, fica a cargo do espectador imaginar como é que é aquilo. Então, é muito importante também saber se o que está fora do quadro está contando uma história. E é muito legal usar o que está fora do quadro também para contar o que você queira contar. Então, a minha ideia era o seguinte, eu vou falar meu celular para vocês dois, e aí eu queria que vocês encontrassem um quadro aí no ambiente que vocês estão, algum quadro que remeta ao seguinte, eu queria dar um tema aqui, 2022, esse ano que a gente está chegando, está começando, né, agora depois do carnaval, ele de fato começando. Procure um quadro aí nesse ambiente, vocês escolhem se o quadro é na vertical ou na horizontal, hoje em dia, né, Instagram, tudo, ambos são válidos, e me mandem para o Zap. E aí a gente vai ver o que vocês pensaram de 2022 e como é que vocês compuseram esse quadro de vocês. Pode ser? Vou falar meu celular aí, vocês anotam? Pode ser. É 21 99557 5779. Pode repetir, por favor? 21 9557 5779. Pegou? Sim. Beleza. Então, vou dar 7 minutinhos, 8 minutinhos, e aí vocês me mandam, e aí a gente dá uma olhada aqui. Beleza? Beleza.
E aí, pessoal, vocês estão terminando? Ou como é que tá aí? Eu tô terminando, vou te mandar agora. Tá.
Uhum. Bem, no meu vídeo. Eu te mandei a foto também. Tá. Eric, você tá para mandar a foto? Como é que tá aí? Será que o Eric saiu à procura da foto perfeita? Do enquadramento perfeito? Isabela, da onde que surgiu esse tema que você quer fazer o curta, enquanto o Eric não volta? Sobre o curta que eu falei antes? Oi? É, o tema do curta que vocês querem fazer. Então, meu grupo do CAV, a gente fez um brainstorm. A gente queria falar do feminino, mas eu não queria falar especificamente sobre feminismo. Eu queria trazer uma leitura mais fantasiosa, mais lírica. Eu acho que é muito mais interessante trabalhar uma mensagem vinda do inconsciente coletivo, com símbolos e com arquétipos, do que só falar no bruto, entende? Uhum, uhum. Então aí a gente começou a trabalhar essa ideia com divindades e no fim a gente vai falar basicamente sobre uma irmandade feminina, sabe? Sobre como é importante mulheres estarem aqui umas pelas outras e não competirem, porque é uma situação que todas as mulheres já passaram, que é muito dolorosa pra gente Sim. viver, sabe? E você já tem alguma cena em mente? Então, eu tenho uma estética geral em mente, eu tenho locação em mente, tenho atrizes em mente, mas eu tenho dificuldade em imaginar, tipo, a parte mais quadro a quadro. Uhum. Sim. Você tem, por exemplo, alguns filmes que você vê, ou pintura, ou fotografia que você fala, isso aqui é meio parecido? Eu tenho um clipe musical. Aham.
Mas eu gosto muito, acho que eu me inspirei na estética de Midsommar, sabe? Não, o que que é? Midsommar é um filme de terror, ele é recente, acho que é de 2016, talvez. Como escreve? Peraí, você quer que eu escreva? Quer que eu te mande no WhatsApp? Ou... Pode ser, Tá bom. pode ser. Pode me mandar para eu pesquisar. É um filme de terror, Aham, mas ele tem uma estética muito clara, tem roupas claras, flores, ambiente externo, uhum, tem uhum. uma estética fofa, sabe? Entendi, entendi. Vou ver. Interessante. Cara, eu acho que no curso, se você fizer, vai ser muito legal a gente tentar achar uma cena, uma primeira cena para você gravar, para você sentir essa vibe. Você sabe também, assim, alguns filmes longas que foram feitos, eles, muitas vezes o diretor ainda não tinha feito nenhum longa antes, e aí a forma que ele fez para conseguir captar recursos foi filmar um curta-metragem antes, com uma história que tivesse a ver com o tema que ele queria tratar, né? E algumas pessoas, né, já ouvi falar que isso chama monstro, mas eu acho que monstro não é bem isso, não. Mas, enfim, é um filme que você faz com a ideia de mostrar o que você sabe fazer, qual é a sua ideia, qual é o seu look e, né, qual é a vibe que você quer passar. Então, pode ser isso também, sabe? Você, em vez de você falar, eu vou fazer esse curta, né, todo, porque é difícil nesse momento, talvez você falar, eu vou fazer algo que dê a vibe ali, mais ou menos, do que eu quero fazer, sabe? Não precisa ser nem a mesma, com a pretensão de estar dentro do roteiro final, no final do teu projeto, né, ou projeto final, mas assim, Uhum. pode ser algo que seja assim, para você chamar a atenção das pessoas, para o diretor de fotografia depois entender o que você quer, enfim, tem essa, pode ser algo dessa função, enfim, é interessante pra caramba. Nossa, eu achei maravilhoso. Acho que eu vou realmente fazer isso. Seria muito legal, muito legal. Deixa eu ver. Eric, você está por aí? Acho que ele foi abduzido. Bom, então, enquanto o Eric não volta, vamos ver a sua foto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu não consegui tirar uma foto boa, porque eu tirei com o celular e a iluminação não tá favorecendo muito aqui. A filmagem que eu fiz ficou melhor, dá pra ver melhorzinho. Tá, vou mostrar as duas coisas. Tá bom. Você está vendo minha tela? Tô. Tá. Então, eu vou começar com o vídeo, já que você falou que o vídeo está melhor. Uhum. Vamos lá. Eu vou passar de novo, tá? Tá bom. Legal, legal. Deixa eu ver agora a sua foto. Legal. Olha, como você fez um vídeo, você já adiantou um pouco, assim, umas 2 aulas para frente, né? Porque você adicionou movimento de câmera, né? Então você acabou que você tem vários enquadramentos possíveis ali que a gente poderia comentar, né? Mas eu acho que o principal enquadramento é esse, assim, né? O da foto, Uhum. que é o, né, o quadro inicial. Depois você aproximou, fez ali um traveling. Na verdade, é uma câmera na mão, né? Uhum. Mas interessante você escolher um ângulo né, da foto de cima para baixo,
que pode, não sei, dar um ângulo assim, um pouco de um observador, um observador externo, ou alguém que chegou agora nesse lugar, né? Você poderia ter feito a foto de baixo para cima, você poderia ter feito a foto no ângulo, na altura das cartas, mas você escolheu fazer um ângulo quase assim, de um olhar humano, assim, talvez, né? De alguém que chega nessa mesa e se depara com ela. Aí os elementos estão, né, super bem distribuídos, tem umas linhas na parede ali que centralizam na caveira, daí 2 elementos dos 2 lados, o frasco de veneno, né? E a mão com joias e as cartas logo à frente, tudo assim num equilíbrio, exceto a carta da direita que está caindo para fora da imagem pela direita, né? Isso. Tem uma teoria que diz que o movimento natural das coisas é sair pela direita e chegar da direita para a esquerda. Num filme, geralmente, quando o cara vai embora da ilha deserta, o barco sai da esquerda para a direita, né? Enquanto que se ele chega numa ilha, ele vem da direita e chega na esquerda. Dizem que tem a ver com a estrutura do nosso cérebro, com a divisão que existe no nosso cérebro de direita e esquerda, do lado da língua e do lado da criatividade, enfim. Tem essa carta caindo para a direita aqui, ela está indo embora. Não sei que carta é essa. As cartas aí tem uns desenhos assim meio sinistros, né? Meio de olho, um olho meio fantasmagórico ali, uma máscara de Veneza com um pássaro meio sem pena. Aí que tem uma joia ainda, tudo meio preto, jogado por preto. Enfim, gostei da foto. Explica você agora. Gostei do enquadramento também. Você quer que eu explique a composição? Explica o que você pensou, por que 2022? Certo. Então, assim, as cartas que eu usei são cartas do tarô. Esse não é um deck de tarô clássico. Eu coloquei como se fosse uma tiragem, sabe? Como se uma cartomante tivesse feito uma tiragem. Uhum. A garrafa de veneno eu coloquei para representar principalmente o Covid, a pandemia, que vem de antes, né? Então, a primeira carta é o 9 de espadas. É a carta mais temida do tarô. Ela representa viver um pesadelo, sabe? Você ter a sua mente presa dentro de um pesadelo e não conseguir sair desse ciclo. Uhum. Eu coloquei aranhas pequenas, como se elas estivessem chegando assim, tomando conta, né, dessa carta. Uhum. E aí na segunda a gente tem o mundo. E em cima do mundo a gente tem um caracol, para representar que a gente está caminhando a passos lentos e ele está virado para a esquerda, porque honestamente eu acho que a gente está caminhando meio ao retrocesso. A gente está caminhando o quê? Ao retrocesso. Retrocesso, voltando, né? Isso. E em cima dele tem a caveira, representando as mortes que a gente teve por causa da pandemia e por negligência governamental. Na parede, eu esqueci de falar a parede. A parede tem a teia, que engloba todas as situações, né? O passado, o presente e o futuro. Uhum. E aí a gente chega na carta da morte. E na mão. A mão representa poder. Você pode ver que ela está cheia de anéis e eles representam riqueza. Ela está segurando uma aranha que está acorrentada a outra aranha. E elas são douradas. Essa aranha de baixo também está na carta, como as da primeira. E tem outra aranha embaixo. Então, assim, essa carta da morte, em relação com a do mundo e em relação com a do pesadelo, para mim representa que a gente ainda vai ter muitas perdas, a gente ainda vai ter muitas perdas, tanto no sentido de mortes do coletivo, também o mundo e essa relação com a morte também tem a ver com a guerra que está acontecendo agora. Uhum. E
Mas a morte também representa recomeços, né? Recomeços meio forçados, recomeços, essa sensação de luto, de ter que fazer algo sobre, mesmo que não seja um cenário feliz e positivo. E é isso. Acho que eu expliquei tudo. Essa é a minha visão de 2022. Interessante, interessante. É legal que você teve realmente um pensamento de que cada coisa tem uma representação, e como é uma fotografia, de fato uma foto, né? E você ia explicar ela, então você tem esse espaço, né? Para você mostrar exatamente qual é o significado de cada coisa. Eu gostei muito da teia, como que compõe e junta tudo, né? Nessa teia global, universal, né? De vida e morte, né? De recomeço, de andar, né, de se mover para algum lugar, né, nada fica parado, então a gente se move, pode ser que a gente esteja se movendo para trás, né, voltando a algumas casas, mas a gente não fica parado. Legal. Num filme, obviamente, que o enquadramento, poucas vezes ele vai ter tempo para que haja tanto detalhe, que cada detalhezinho seja observado com o detalhismo que merece, né? Então, no filme, acaba que você dá um peso maior para alguma coisa, joga uma luz na caveira, bota a mão na sombra, né? A gente tenta colocar algumas coisas assim para o entorno tá lá, né? Você colocou a sua mesa, você fez todo aquele trabalho de arte, pensando exatamente nas coisas que você falou. E aí você tem um trabalho de fotografia, de botar onde é que está o ponto principal, qual é a minha mensagem principal aqui. Aqui é muito legal que, como está bem centrada a caveira, ela acaba que ganha um protagonismo, né? Não tem jeito, assim. Né? Eu acho, pelo menos, assim, que a caveira está no centro da fotografia, tanto da esquerda para a direita quanto de cima para baixo, e no centro da teia, entre as coisas todas, enfim. Aí você vê que tem uma energia que se comove em volta dela. Mas, enfim, é isso que eu estou falando, assim, é muito interessante a gente pensar a fotografia como fotografia e a fotografia cinematográfica, que são coisas diferentes, assim, né? Mas é muito legal. O Eric ainda não apareceu, né? Não. Então, você quer falar mais alguma coisa, Isabela, sobre essa foto? Eu só acho que eu quero acrescentar que, assim, eu não tenho muita experiência nem com fotografia, nem com fotografia cinematográfica, mas, assim, eu gosto, tipo, de compor pensando, tipo, em todos os detalhes mesmo. Mesmo que vai ter, assim, 2 segundos de tela, sabe? Sim, sim. Eu gosto que todas as coisas realmente signifiquem algo e que nada seja aleatório e que as coisas façam sentido, mesmo que ninguém vá realmente entender esse sentido racionalmente. Eu acho interessante que as coisas estejam simbolicamente aí. Isso, total. Eu acho super, super legal você falar isso, pelo seguinte, ninguém nunca vai entender. A questão é essa, ninguém nunca vai entender, e sempre as pessoas vão entender alguma coisa, no entanto, seja lá o que for. Cada um vai entender aquilo que ele consegue entender naquele momento, dado o contexto da pessoa, o nível de formação formal, né, educação formal da pessoa, o nível de experiência de vida que ela tem. Isso tudo vai compor aquela pessoa na hora que ela sentar naquela sala e começar um filme na frente dela, e isso vai fazer ela entender aquele filme de um jeito. Se ela for de novo num outro dia, ela vai entender de um outro jeito. O que é legal no cinema é isso, assim, você comunica com os seus contemporâneos, né? Você acha que as pessoas que você convive na sua época, como diretor, vão ver o seu filme, e você acha que eles vão entender aquela linguagem que a gente está passando. O filme é uma linguagem, né? Ele começa com uma linguagem parada, né? Não existia movimento de câmera, não existia edição. Aí vem a edição, que dizem que realmente é onde começa o cinema, quando começa a editar, e aí tem o espaço-tempo começa a ser modificado pela edição, né? Isso, no começo, era muito difícil das pessoas entenderem, né? No começo, inclusive, existia uma figura do explicador, que era um homem, ou uma mulher, que ficava do lado da tela de cinema, com um pauzinho, explicando,
aqui esse take agora é o take seguinte, é o pai cortando o bife, agora é o bife do pai aqui na mesa, entende? Então, existia essa figura do explicador. E cada um entende de um jeito. Também, por exemplo, na África, antigamente, lá nos anos 50, 40, 30, assim, não tinha ainda cinema, não tinha chegado lá de fato, né? Eles não produziam cinema ainda. No entanto, já se fazia cinema na França, na Europa, e como havia muitos países colonizados por esses países europeus, eles levavam, né, uma tela de cinema, um projetor, e chamavam a aldeia toda para assistir aos filmes. Isso era uma forma de entreter o pessoal, mas também era uma forma de mostrar superioridade tecnológica, né? E aí, muitos africanos são muçulmanos, e pela lei, né, do Alcorão, você não pode reproduzir a imagem humana, né, num quadro. E aí eles aplicavam essa mesma lógica para um quadro cinematográfico, para uma imagem cinematográfica. Então, muitos muçulmanos iam para aquele evento no meio da aldeia, porque eles não iam ficar de fora, que eles não são bobos, né? Mas eles não podiam ver a tela, então eles assistiam o filme de olho fechado. Sendo que o filme era mudo. Então, tudo que eles tinham, na verdade, era a reação das pessoas que estavam de olhos abertos, né? E, então, assim, qual era o filme que eles estavam vendo ali, né? E você pode pensar agora na nossa perspectiva atual, assim, né? Quando eu vou ver um TikTok da vida, sabe, que eu não tenho intimidade nenhuma, eu vejo aquilo e tudo bem, eu entendo alguma coisa, mas muito daquelas informações são entrelinhas das pessoas que estão ligadas naquele universo, né, do exemplo agora do TikTok. Então, de certa forma, eu olhando aquilo, eu sou um muçulmano ali, meio de olhos fechados. Eu não sei o que eu estou captando, o que eu não estou, né? Porque qual é o filme realmente que eu estou vendo, indiferente de alguém que está acostumado a esse meio, a essa linguagem, né? Então, isso eu acho que nem é tão preocupante. É mais legal você pensar o que você quer passar com uma emoção, e aí as pessoas vão sentir aquilo que for para elas sentirem, né? O que elas conseguirem sentir. Beleza. Falei pra caramba. Eu queria mostrar, antes de acabar, eu acho que o Eric, não sei se ele teve que sair, eu vou mostrar 2 curtas rapidinho. Um curta eu fiz com celular, foi antes da primeira aula dessas que eu dei, e a minha ideia era mostrar o que dá para fazer com o celular. O curso ainda na época não chamava Fazendo Seu Primeiro Filme, ele chamava Fazendo um Filme em 12 Horas. Vou mostrar aqui. Vocês ainda estão vendo minha tela, né? Sim. Tá, vou botar aqui. Se tiver sem som, me avisa, mas eu acho que deve estar com som. Vamos ver. Até então não tô ouvindo som. Tá meio baixinho. Vamos ver se agora, se continuar sem som, daqui a pouco aí eu coloco de novo. Tá bom. Tá ouvindo o barulho do carro? Uhum. Nada mais importa agora. Você foi embora, eu fiquei tão só. Sigo sem saber meu rumo.
eu não me acostumo sem você. Você pode parar pra fazer xixi? Meu ônibus passa aqui. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você vai se inscrever no curso fazendo filme em 12 horas? Pode. Hoje eu estou tão livre, posso amar a quem quiser. Não sei se deu para ouvir a frase? Deu sim, achei o máximo. Então, a ideia, né, eu fiz com o celular, eu estava viajando nessa época, eu aproveitei para fazer esse chamadinho para o nosso curso. E agora eu vou mostrar um curta que eu fiz dentro da oficina que eu dou no abrigo, só para a gente também ver. Isso, o roteiro foi feito pelos meninos do abrigo e a direção também. Massa, meu querido, acorda, cara. Vamos lá estudar, filhão. Bora. 10 minutinhos. 10 minutos? 10 minutos é eternidade, querido. O tempo não para, não. Vamos estudar, vamos estudar. Tem aula não. Tem aula, sim, senhor. Sem estudo não se consegue nada. Vamos lá. Não tem essa de daqui a pouco, Tony, não. Você dá aula demais, cara. Ô, demora pra caralho. Bom dia, menino. Bom dia. Como vocês estão? Mal semana começou e já estão péssimos. Ah, para. Hoje é aula de matemática, melhor aula. Educação física, depois da aula de matemática. Vamos lá, vamos para a chamada. Faísca. Presente. Fumaça. Presente. Beisola. Presente. Feijão. Queijo com presunto. Ajota. Presidente. Torugo. Torugo. Deve atrasar. Além de chegar atrasado, sem a blusa da escola? Foi mal. O que houve? Tava no baile. No baile? E onde estão os seus pais que não viram isso? Fala comigo. Misericórdia. A educação tá brava mesmo, hein? Vamos lá. Tabuada hoje, hein? Vai dizer que você não sabe tabuar? Eu tabuada não. A professora vai ensinar direitinho. Vamos lá. 5 é 5 é 10, né? Cara, essa mulher que eu tava falando. Ela é bonitinha, Ela da minha rua. Eu peguei pego de novo. Continuar. Eu não preciso de ninguém pra fazer nada comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer nada comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha... Quem foi? Ele lá, da porta lá. Hoje não tenho educação física. Não tem. Não estão com bolinha, não estão com aviãozinho, não tem educação física. Vocês vão continuar? Então eu vou para a secretaria agora. Não, agora eu vou.
mastigado. Professora, ó, tive na direção, com um propósito e voltei com outro. Não sei se vocês sabem que a pandemia está fechando tudo, inclusive os colégios. A partir de amanhã, não vai mais ter aula. Que dá pra fazer. Bora lá na praça. Já tá ferrando já, cara. Bora lá, fumaça. Lá no pistão, bora andar de skate. Solta pipa, tem lá. O pessoal tá dando moca, cara. Não, tá já pronto. Eu ia voltar pra escola mesmo. Esse bagulho de pandemia. Eu acho que ele ia fazer de tatuado. Tá, papo isso. Ele ia aprender a fazer tatuado. Antes do grupo de esporte acabar, tem um último recado. Como a população toda foi vacinada, finalmente as aulas vão voltar, galera. Ó, então, atenção aí ao seu horário escolar, hein? Até amanhã a gente se vê. Vai voltar mesmo, né? Já voltar, já lavar meu pé, já voltar. Não, o bagulho é começar com um bagulho, não? É mesmo? Até matemática pra tirar 6, pai. Boletim escolar. Boletim escolar. Tá maluco? Boletim escolar. Não vai como? Nós não chamamos, vai pra direção. Direção da política de aula. Vamos lá, rapaz. Vamos estudar. Cadê esse menino? Já tô pronto. Garoto. É isso aí. Vamos lá. Vamos estudar. Vamos lá. Batido. Beleza. Então, esse curta foi um dos curtas que eu fiz lá com os meninos da oficina lá. Mas pode servir de inspiração para alguma coisa que a gente venha fazer aqui no nosso curso, que começa quarta-feira. Tem mais alguma dúvida? Eu não sei se o Eric está aqui. Você tem alguma dúvida, Isabela? Só, você está com o microfone fechado, não estou te ouvindo. Não, só tô ansiosa. Legal, acho que vai ser divertido pra caramba e enriquecedor, assim, vamos falar de tudo que é o básico para a gente poder fazer um curta. Então, obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigadão, Isabela, por você ter ficado aqui até o fim, ter mandado a foto, e até quarta-feira, talvez, então.